Toda honra, toda glória e todo louvor sejam tributados a Jesus essa noite. Aquele que é escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, aquele que é, que era, que há de vir, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue lavou os nossos pecados, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Eu salvo os irmãos no paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos em Veras Alegre por estar pela primeira vez nessa cidade, também nesse congresso, presidido pelos dois homens de Deus, pastor Silveira Jesus, pastor Zé Nunes. Deus abençoe de forma poderosa. Obrigado pelo convite, obrigado pela receptividade, pela recepção nessa cidade, nesse congresso, neste lugar. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Elielton Johnson e assim cumprimentar todos os cantores deste congresso. Que Deus possa abençoar. Elielton Johnson aí é uma bênção de Deus, um hino escolhido que está aí como um hino nacional, já virou hino nacional, conhecido neste Brasil, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Éden Carlos. Pastor Éden Carlos é um mentor, é alguém que tem muito respeito, admiração e consideração, e assim, através da vida dele, quero cumprimentar todos os pregadores deste evento, em nome de Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo número 6, versículo 11. Quero louvar a Deus pela vida do pastor também da igreja, pastor Raimundo Rodrigues, pastor anfitrião dessa festa, dessa igreja, presidente deste ministério nesta cidade. E o Senhor é louvado pela sua vida. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, cantora Nolene Nascimento, que ficou ali na cidade de Barra do Corda, com os nossos filhos, e também pela vida do nosso pastor, pastor Antônio Mendes, da Assembleia de Deus Nação Madureira, ali na cidade de Barra do Corda. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Glória a Jesus. Eu vou pregar uma mensagem subordinada ao tema as lições do carvalho. Repita comigo: as lições do carvalho. O texto que lemos diz que o anjo do Senhor, que nada mais é que uma teofania, Deus, fania escondido, Deus escondido em forma de anjo, aparece aqui no capítulo 6, versículo 11, para se assentar e ter ali um diálogo, uma conversa com Gideão, um dos juízes de Israel. E nós vimos que a Bíblia ela é repleta de referência acerca dessa árvore. A primeira vez que a Bíblia fala acerca de carvalho é em Gênesis capítulo 18, aonde a Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão nos carvalhais de Mamre, no calor do dia, no maior calor do dia, onde Abraão estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia, na hora mais quente do dia. Essa foi a primeira vez que a Bíblia fala que Deus desce debaixo de um carvalho para fazer promessa para alguém. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus visitou Abraão debaixo de um carvalho. E a história se repete no capítulo de número 6, versículo 11 de Juízes, aonde Deus desce para lhe fazer promessa para um homem chamado Gideão. A Bíblia vai falar acerca de carvalho, de alguns carvalhos, como por exemplo os carvalhos de Siquém, os carvalhos de Tabor, e um dos mais famosos carvalhos que a Bíblia menciona é os carvalhos de Baçã. Os carvalhos de Baçã. Mas o que era o carvalho? O carvalho
O carvalho tinha na base, na faixa etária de 1000 anos a 500 anos. Era o tempo de vida que demorava para o carvalho viver. A Bíblia Sagrada menciona isso. Bendito seja o nome do Senhor. O carvalho tinha características sofridas, caule enrugado, mas de raízes profundas que continuavam frondosas, mesmo no calor escaldante do verão, ali na Palestina. E também ele resistia aos invernos rigorosos, ali da neve. O carvalho, a história diz que ele permanecia com as folhas frondosas e verdejantes. Permanecia com as folhas frondosas e verdejantes, porque o carvalho foi criado para suportar. O carvalho foi criado para suportar. A Bíblia fala no livro de Amós, capítulo 2, versículo 9, sobre a força do carvalho. O que é que eu aprendo até aqui sobre as lições do carvalho? É que essa é a segunda e única vez, pastor Eden Carlos, que Deus desce debaixo de um carvalho para fazer promessas. Essa é a segunda e última vez que Deus desce debaixo de um carvalho para fazer promessa para alguém. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus desce, Jesus ainda desce debaixo do carvalho para fazer promessa para quem tem experiência com Ele, para quem tem experiência com Ele, que anda com Ele. Bendito seja o nome do Senhor, porque, irmãos, andar com o homem é fácil. Eu quero ver andar com Deus e Deus andar contigo, porque muitas das vezes os homens vão querer andar com os homens, porque andar com o homem é fácil. O homem vai andar conosco muitas das vezes por causa de bajulação, para ter tapinha nas costas, né? Vai andar conosco por bajulação, para ter tapinha nas costas por interesse, mas andar com Deus às vezes é sofrer, às vezes é derramar lágrimas, porque quando Deus quer atrair a tua fé, Ele vai usar um processo, mas quando Ele quer atrair você, Ele vai usar a dor. Bendito seja o nome do Senhor. Vai andar com Deus, irmãos, é ir na contramão do mundo, é ir na contramão do mundo, é derramar lágrimas, processo. Vai ter um processo para andar com o Senhor. Ele vai andar contigo, Deus vai andar contigo. Deus não bajula ninguém, irmão. Deus é Deus, Deus não bajula, Deus não bajula. Ele não anda conosco por interesse, não. Deus, Ele anda
vivência, tipo de ministério. Nós vivemos uma geração imediatista. Nós vivemos uma geração imediatista e que muita desonra, muitas das vezes. Gente que quer passar na frente de quem começou primeiro. Gente que quer passar na frente de quem começou primeiro. Carvalho fala de experiência, de vivência com Deus. Aí tem muita gente, uma geração não quer por aí, que quer passar na frente de quem começou primeiro. Ei, rapaz! Ei! Vai ter as próprias experiências com Deus. Vai descer no Carvalho. Vai aprender debaixo do Carvalho. Que Deus vai te levantar. Tem gente que nem cresceu cabelo na cara, ministerialmente falando, cantor Adrielto, e já quer desfazer de quem tem cabelos brancos no ministério, irmão. Ai. Trabalho, né? Aí tem gente que nem cresceu cabelo na cara, ministerialmente falando, e já quer desfazer de quem tem cabelos brancos na cabeça, ministerialmente falando. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 31, que as cãs brancas são coroas de honra para aqueles que andaram no caminho da justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Então nunca despreza a caminhada de quem começou primeiro. Nunca despreza a caminhada de quem começou primeiro. Se alguém estar aqui porque tem uma história. Só você sabe que você passou na caminhada, meu Deus. Só você sabe que você passou na caminhada. Pastor Silei, pastor Ricardo, pastor Ziel e pastor Raimundo. Só nós sabemos que nós passamos na caminhada. Tem uma história atrás, tem uma vivência, tem experiência. Ele não tem bem a fazer, não vem desfazer de quem começou primeiro. O detalhe do Carvalho, ele tinha raízes profundas. Ele tinha raízes profundas, amadurecimento, tempo de vida. Passou muita chuva, passou muito inverno, passou muito calor no verão, muito frio no inverno, para poder estar onde está. Aí vem alguém querer desfazer dos velhos carvalhos. Ei, nós não aceitamos isso aqui. Não aceitamos no para-chamas. Não aceitamos aqui. Não venha desfazer dos velhos carvalhos. Ei, teve tempo de estrada, de história, teve muita chuva, teve muito inverno. Então não venha querer desfazer dos velhos carvalhos. Mais uma vez o Senhor desce para fazer promessa para alguém debaixo do carvalho. O Senhor ainda desce para fazer promessa para quem tem história com ele. Para Abraão, filho, para Gideão, um livramento. Para Abraão, filho, para Gideão, um livramento. Algo interessante é que o carvalho aqui em Juízes 6, ele pertencia a Joás, pai de Gideão. Joás, ele plantou este carvalho. Ei, irmãos, naquela época, ainda acontece aqui no ocidente do Pará e no Maranhão. Nós plantamos árvore na frente de casa para produzir sombra no calor do verão. E assim acontecia naquela época. O pai de Gideão planta um carvalho para servir de sombra ali perto do lagar. Por que ele fez isso? Plantar carvalhos era para produzir sombra para gerações futuras. Para produzir sombras para gerações futuras. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Napoleão Falcão fala uma frase interessante onde ele diz: ninguém é ninguém se a sombra de outro alguém. Aí tem gente que não indica ninguém, não é sombra para ninguém, não indica ninguém, não é sombra para ninguém. Ei, irmãos, é para produzir sombra no calor do verão, é para produzir sombra. E tem gente por aí que não indica ninguém, não incentiva ninguém, não apoia ninguém. Ei, muitas das vezes até quer matar o ministério que está começando, mas carvalho é para produzir sombra, é para produzir sombra no calor do verão. Tem gente por aí que pede ajuda para Deus o mundo, depois que cresceu o ministério, não indica ninguém, não incentiva ninguém, não apoia ninguém.
fez. Isso me faz lembrar, estou encerrando. Isso me faz lembrar do Salmo 84, verso 6, aonde o salmista disse: a qual, passando pelo vale de Baca, faz dele poços e chuvas descem para encher os poços. Porque existia uma história por detrás. Os peregrinos de Israel, eles iam uma vez por ano nas festas judaicas, nas 3 festas judaicas, uma vez por ano alguém tinha que ir. E nas peregrinações, o trecho mais difícil era o vale de Baca. E o que eles faziam? Eles cavavam poços para aqueles que viessem a antecedência ou viessem depois deles, ou então na próxima peregrinação. Eu aprendi uma coisa aqui, pastor de Carlos: cavar poço é conosco, mas manda chuva é ele que manda. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Chuva é Deus que manda. Então, nós temos a obrigação de cavar poços. Cavar poços folheando a Bíblia e comprando, às vezes, livros que antecedem a Bíblia. Mas quem manda chuva de revelação é Ele. Quem manda chuva de graça é Ele. Quem manda o céu é Ele. Quem manda poder é Ele. Então, é para compartilhar os poços. Porque chuva quem manda é Ele. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar, estava malhando o trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo, malhar-se trigo na eira, mas era uma estratégia para salvar os midianitas. Era uma estratégia. Irmãos, nem sempre recuar é sinônimo de fraqueza e também de covardia. Não. Era só estratégia. Ele recua para debaixo do cavalo. Ele vai fazer a estratégia para receber de Deus, receber do Senhor a resposta de guerra, a resposta da batalha. Ele vai para debaixo do cavalo receber uma promessa. E nem sempre recuar é sinônimo de fraqueza e de covardia. Exemplo: Absalão entra dentro de Jerusalém e Davi recua. Existe uma modalidade do século no atletismo chamado salto à distância. Quando o atleta ele quer dar um salto, ele quer dar um pulo que possa ganhar a medalha, ele recua. O que é que ele pega? Ele faz impulso. Ele dá um impulso para trás. Aí o diabo vê, muitas das vezes a gente recuando e diz: olha, está recuando, está desistindo. Não, Satanás, eu estou pegando impulso para te dar uma fadeira no peito. Eu estou pegando impulso para me dar uma fadeira no teu peito, mas é que eu posso dar. Então, ei, não, se